Aurélio. Antes da pergunta política, Marco Aurélio, vai comprar ovo de Páscoa, chocolate esse ano? Dá o orçamento, dá? Bom dia, Laís. Bom dia, Vitor. Mas tem que fazer como o nosso patriota falou, né? Tem a tradição, tem as crianças na família, mas tem que pesquisar muito, andar muito para você conseguir fazer isso, né? Agora o pessoal tá falando aqui que tem outras opções, enfim, falaram em ovo de colher, tem ovo mas é tudo com caro, chocolate gente. caseiro. Mas é tudo caro, minha Tem os gente. menorzinhos. Quanto mais caseiro, feito à mão, mais caro ele é. Se for gourmet, vai ficar mais A gente caro. tem... O jeito é fazer feito meu pai. Meu pai compra... Ele e minha mãe gostam muito de comer um chocolatinho depois do almoço, aí ele compra aquela barra de chocolate fracionado de 1 quilo. E vai ir cortando, né? O jeito vai ser fazer isso. Se você fizer, por exemplo, tiver muitas crianças em casa para presentear feito Marco Aurélio, que tem o filho e não sei quantos sobrinhos, né? Aí vai ter que ele comprar a barra, fracionar... E partilhar entre eles. Exatamente. Ou seja, vai ser só um pouquinho uma gotinha de chocolate no lugar de ovo. Mas enfim, a tradição se mantém, a gente vai tentar cumprir. Ô Marco Aurélio, e outra coisa que não se fala, né, sem ser Páscoa, só se fala em outra coisa. O julgamento de Bolsonaro. Ele vira réu hoje, o que é que você acha? Qual a sua análise do dia de ontem aí, de tudo que foi falado no STF? Olha, Laís, realmente, movimentação enorme ali em Brasília, no STF. Teve de tudo, tá? Teve de tudo. Primeiro que o próprio Bolsonaro foi, né? E como ele é réu, ele tem direito a entrar lá no plenário, ficou em frente, diante, né, dos 5 juízes, acompanhando, né, toda a movimentação, todos os julgamentos, as falas. Mas também teve confusão, né? Vários deputados, enfim, né? Inclusive um desembargador aposentado, que é advogado de um dos réus, mas não daqueles 8 e de outros lá. O Sebastião Coelho, ele não conseguiu entrar, causou um certo tumulto. Também o Coronel Meira, aqui de Pernambuco, não conseguiu entrar porque havia um credenciamento pelo STF feito há um pouco tempo atrás, justamente por causa da movimentação. E aí as pessoas eram direcionadas para uma segunda sala, que era a sala da segunda turma, onde haveria um telão. E aí alguns não quiseram, criou-se um tumulto. Mas enfim, foi resolvido pela segurança do STF, mas mostra o clima, né? O clima, a disputa não é nada fácil. Sobre realmente os votos foram o seguinte, a discussão continua hoje, Laís. Não terminou. Ontem foram feitas as preliminares. Primeiro, a defesa dos 8, né, denunciados, eles se pronunciaram, fizeram o que a gente chama de alegações preliminares, tentando levar algumas teses, inclusive afastar Alexandre de Moraes, que o caso fosse julgado lá na primeira instância, aliás, no plenário e não na primeira turma, uma série de coisas, e todas elas foram derrotadas por 5-0, menos uma. O Luiz Fux ainda, nessa questão de ir para o plenário, ele ainda votou a favor, mas foi um 4-1. E hoje, o que nós teremos é a continuidade agora pela manhã, aí sim, o que a gente chama de mérito, que é a discussão principal, se Bolsonaro e os outros 7 denunciados dessa primeira leva vão se tornar réus perante o STF. Pelo clima de ontem, pela votação de ontem, a gente está observando ali 3 ministros muito firmes nisso, algo que parece, né? E aqui é uma opinião minha, a partir do que a gente compreende das decisões desses juízes. O Zanin, o Dino e o Moraes devem ir na linha de torná-los réus, muito provavelmente, mas aqui é uma minha especulação. Carmen Lúcia também, talvez o Luiz Fux aí, para uma situação ou outra, possa divergir. Mas ao que parece, né, se tudo correr conforme o que a gente acompanha desse processo há um bom tempo, é possível que os 8 denunciados, incluindo Bolsonaro, tornem-se réus hoje. Se isso ocorrer, aí o julgamento começa, tá? Se não ocorrer, se eles não aceitarem a denúncia, aí arquiva o processo e resolve. Resolve esse, porque Bolsonaro tem mais 2 processos lá, sobre, por exemplo, a vacina e o cartão de vacina e a questão das joias. Esses ainda não foram julgados. Mas o que está se discutindo hoje é a questão da abolição do Estado violenta, do Estado de Direito, a questão do golpe de Estado, todos esses aí são discutidos agora. E ao que parece, pelo que eu percebo ali do julgamento de cada um daqueles ministros, a tendência é tornar Bolsonaro e os outros 7 réus hoje. Essa é a tendência. Se isso ocorrer, o julgamento inicia, aí começa todos os trâmites de um julgamento comum que vai ocorrer. E outra, vai ser na primeira turma e não no plenário, porque isso já foi decidido ontem, se ocorrer deles se tornarem réus. Diante de uma discussão jurídica, foram poucos os momentos em que os ministros saíram do âmbito do direito.
E o ministro relator Alexandre de Moraes saiu 2 vezes para dar alguns recados. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Nós vamos ver o primeiro recado do Alexandre de Moraes sobre o movimento de anistia. Vamos acompanhar. Das 497 condenações, só 43 têm mais de 60 anos. E, na verdade, se nós pegarmos mais de 70 anos, que foram imagens utilizadas, são 7 condenações. Então, de 497 condenações, e lá também o gráfico, entre 70 a 75 anos, 7. 60 a 69, 36. Ou seja, a grande maioria até 59 anos, 454 condenações. Então, essa narrativa que se criou e se repete através de notícias fraudulentas pelas redes sociais, fake news, de que são mulheres, só mulheres, e mulheres idosas. É totalmente mentirosa. Mulheres são 32% condenadas, homens quase 70%, 68%, e, como eu disse, somente 7 pessoas condenadas com mais de 70 anos. Olha, Vitor, Laís, esse foi um recado duro e importante. Veja, além da discussão de mérito, todas as questões jurídicas que estavam sendo alegadas, a Alexandre de Moraes aproveitou e fez essa demonstração dos dados. São dados lá do próprio julgamento, né, que vem ocorrendo no STF. Ele lança em primeira mão. E aí, claramente, é para mostrar a questão, há uma contranarrativa contra aquela narrativa que aparece em relação a esse julgamento, ao movimento de anistia. Então, ele fez a resposta direta, aproveitou, né, que ali é um momento no qual ele está dentro dos autos, mas ao mesmo tempo ele sabia que estava sendo televisionado, que estava sendo transmitido. Então ele vai, aproveita e coloca a contranarrativa ali inserida no discurso jurídico dele para que chegue, né, onde ele queria chegar, que seria, né, no contraponto. Então o ministro aproveitou e começou a fazer um pouco de comunicação, sabe? Aquela ideia de que, olha, eu vou falar nos autos, mas eu vou ser ouvido por todo mundo, porque nesse caso está todo mundo acompanhando o processo. Então ele deu essa resposta, trouxe os dados, né? E aí vamos ver como é que vai ser a contrarresposta do pessoal que se movimenta em prol da anistia, porque essa contrarresposta ainda não apareceu, mas deve aparecer. E tem mais uma, que foi um recado ao movimento feito pelo filho do ex-presidente, né? O Eduardo Bolsonaro, que está licenciado do cargo, está nos Estados Unidos e busca uma reação internacional às medidas do STF, especificamente do Alexandre de Moraes. Ele também respondeu sobre isso aí. Nós sabemos que as milícias digitais continuam atuando, inclusive durante esse julgamento, tentando pegar trechos para montar, porque a especialidade dessas milícias digitais, a especialidade na distribuição, na produção e distribuição de fake news, para a tentativa de intimidar o Poder Judiciário. Não perceberam que, se até agora não intimidaram o Poder Judiciário, não vão intimidar o Poder Judiciário, seja com polícia, seja com milícias digitais nacionais ou estrangeiras, porque o Brasil é um país soberano e independente. Essa fala é ainda mais direta. Na outra foi Ele olha para a plateia, né? Isso. Ele olha para a plateia e diz, não vão intimidar o judiciário. Inclusive porque quem está na plateia, como eu falei, é o próprio Bolsonaro. E aí, quando ele diz milícias nacionais e internacionais, ele está falando desses movimentos, né, considerados de extrema-direita, que, inclusive, Eduardo Bolsonaro faz parte, e para o qual o Eduardo saiu do Brasil, está nos Estados Unidos, né, está licenciado do cargo de deputado federal por São Paulo, e justamente esse recado é para lá, essa situação para o Eduardo Bolsonaro e outros. E foi claro, aqui foi ainda mais contundente, porque pelo menos na outra situação ele trouxe dados, enfim, do julgamento. Aqui não, aqui ele manda um recado e mostrando o seguinte: Alexandre de Moraes está na briga da comunicação, ele está na briga diretamente nesse processo aí. Ele sabe que é alvo, né, de várias circunstâncias e está respondendo também. Aproveitou o julgamento para fazer a resposta, mas que deu uma resposta, deu, né? Vamos ver agora como é que vai ser a contrarresposta, porque a narrativa é assim: começa uma, termina uma,
começa outra. Vamos acompanhar. O julgamento vai ser retomado em Brasília às 9h30 da manhã. Professor Marco Aurélio Freire, obrigado e até amanhã. Até amanhã. Manhãs